A graça e a paz de Jesus. Bom dia, amada igreja, igreja poderosa, igreja gloriosa, igreja de Jesus, a igreja, a noiva de Cristo, que corre para os pés do Mestre, que se coloca a dispor dele em adoração, em submissão. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja vencedora. Amém? Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus. Aplauda o teu Deus, aplauda o teu Senhor de todo o teu coração, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, mais sobre a ação do pecado. E o tema do nosso culto hoje é a força do pecado. Nós não podemos negligenciar isso, porque ele está à espreita em todo o tempo. E o que nós estamos fazendo aqui, simplesmente, é nos moldando dentro da palavra de Deus. Nós estamos aqui nos preparando para, como noivas prudentes, para o grande dia da boda do Cordeiro. Amém? Amém? Então, em Gênesis 4:7, diz assim: sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha, isso é uma tarefa nossa, está na Bíblia. Em outra versão ele diz assim: o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, se a Bíblia diz que cabe a você dominá-lo, é porque você pode, é porque eu posso. E esse versículo, ele é válido para qualquer ser humano. Esse versículo foi Deus falando para Caim: você pode dominar. Amém? Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, neste domingo, neste dia que se chama hoje, engrandecendo, exaltando, bendizendo o teu nome, que é maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Pai, estamos aqui ao teu dispor, Pai, para sermos lapidados na tua santa palavra, Senhor, para andarmos, ó Deus, como filhos da luz nesta terra. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, Senhor, a te servir, ensina-nos, ó Deus, a ser semelhantes a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O pecado nos deseja, quer nos escravizar e controlar. Ele quer nos escravizar e controlar, a fim de quê? De se expressar na tua vida e na minha vida. Se nós não soubermos dominar, ele vai entrar, vai nos escravizar e vai nos controlar, a fim de que ele possa se expressar aí fora, na tua vida e na minha vida. Veja, quando nós temos alguns conhecidos que fazem tudo o que a Bíblia diz que não é para fazer, então o pecado já está expressado na vida dele. Ele sai andando e expressando o pecado. E é isso que ele quer fazer com você e comigo: expressar, se expressar nas nossas vidas, para que possamos arrastar outros ao erro. Como cristãos que somos,
Quando nós nos deixamos dominar pelo pecado, nós passamos a ser escravo dele e passamos a expressar o pecado em nós. E aí, qual é o testemunho? Não quero ser crente como ela, sou muito mais crente do que ela. Já ouviram isso? Eu já ouvi alguns irmãos falar, outras pessoas do mundo a falar para mim, mas eu sou muito mais crente do que fulano, porque eles são crentes e fazem isso. O pecado que se expressa através da sua vida e através da minha vida, se nós não dominarmos. Amém? E o pecado é um inimigo enganoso, sedutor e poderoso. Então não brinque com ele. Não brinque. Não brinque, porque a nossa carne não é blindada. Não brinque com ele. Então, como dominamos o pecado? A resposta é através da obediência à vontade de Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. Pastora, grande novidade a senhora está me falando. Não é novidade, mas nós esquecemos. Então, a obediência à vontade de Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. Vejamos o que Deus diz a Caim pouco antes de mandá-lo dominar. Gênesis 4:7, vai. Isso foi antes, no mesmo versículo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. A obediência genuína fecha a porta do desejo pelo pecado. Mas o que quer dizer isso? Obediência genuína. O que quer dizer genuína? Sem falsificações. Entende? É uma obediência genuína. Não, eu sou obediente para Deus. Comece a se autoavaliar. Faça isso diariamente. Será que sua obediência é sem falsificações? Porque outrora nós vimos muito isso acontecer. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, posso todas as coisas que me fortalecem, mas a sua obediência era falsificada. E genuína quer dizer sincera, obediência sincera, pura, sem alteração. Eu acho que eu posso fazer, porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus, que tem que ter uma obediência genuína. Genuína. Se você não tem nada em casa para fazer, se você é um aposentado ou aposentada, pensionista, não sei o que, se esmere na palavra de Deus. Se esmere para poder você ajudar outros que não entendam a palavra. Se fortaleça, se domine em ter uma obediência genuína, uma obediência pura, sincera, sem falsificações. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, assim: não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer,
sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? As palavras de Paulo são parecidas com o que foi dita a Caim. O Senhor falou assim: olha, você pode dominar o pecado espreita a tua porta. E é verdade, ele espreita a nossa porta todos os dias, cabe a nós dominá-lo. Então Paulo diz aos romanos: vocês não estão informados de que a quem vocês se entregarem, vocês serão a obediência, vocês serão escravos? Ou nós temos dois caminhos: ou vamos ser escravos do pecado, ou vamos ser escravos da justiça. Você prefere ser escravo da justiça, amém? Glória a Deus. No entanto, há uma diferença enorme aqui. No Antigo Testamento, os espíritos das pessoas estavam mortos. Não havia uma força de vida fluindo do interior delas. No Novo Testamento, e agora, o espírito de uma pessoa que crê em Jesus Cristo está vivo. Por quê? Nós somos um espírito com Ele. São um com Deus e possuem a natureza divina dele. Somos um espírito com Ele e nós temos uma natureza divina dentro de nós. Portanto, podemos escolher obedecer ao nosso interior, o nosso espírito, ou ao nosso exterior, a nossa carne. Fica ao nosso critério, mas é mais forte do que eu. Pode ser mais forte do que você, mas mais forte do que a graça poderosa que está dentro de você, essa natureza divina, ele não é. E você pode vencê-lo. A graça de Deus também entra em cena. Ela não só nos salva e perdoa, como também nos fortalece para obedecer à verdade. Amados, olha, nós já recebemos essa exortação dentro da Bíblia. Nós podemos obedecer à verdade, nós podemos colocar debaixo dos nossos pés o desejo incontrolável de prosseguir no pecado, fazendo morrer a nossa natureza carnal dentro da palavra de Deus. Olha o que Hebreus 12, 28 fala. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, tem ou não tem dentro de você um reino inabalável? Sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus. De que forma? Com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Então quer dizer que um reino inabalável está dentro de nós. De que forma que nós temos que agir? Agradecidos, adorando a Deus e com atitudes, caminhada, com toda reverência e temor, lançando fora o pecado que nos assedia. A graça de Deus nos capacita a obedecê-lo. É uma questão de exercício, de leitura bíblica, de joelho no chão, de submissão, de adoração, de ser algo prazeroso na tua vida e na minha vida. Você já se imaginou sem Deus? Você já passou por alguns momentos que você demorou a buscá-lo em oração e percebeu que você estava vazio?
2 de Pedro 1, 2 e 3. Fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Então quer dizer que se multiplica, né? Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Nós já temos tudo. Temos tudo que precisamos para agradar a Deus, para andar nos seus caminhos. Em ambos os versículos e em muitos outros no Novo Testamento, a graça é descrita como uma força que capacita. Ela te capacita, ela me capacita a vencer e colocar debaixo dos meus pés o pecado que me assedia. E para que isso não me separe de Deus, nós temos uma nova natureza energizada pelo dom da graça de Deus. Então a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas. Então andemos como tal, porque a graça de Deus nos energiza de dentro para fora. Não tem aquele louvor? De dentro para fora? Então, ele nos energiza a não sair pecando, a cometer os deslizes para satisfazer os desejos da nossa carne. Isso tem incluído muito o tal do adultério. São cobiças por causa de dinheiro. Isso não estava disponível a Caim, nem a ninguém mais do Novo Testamento. Então, por que muitos crentes não têm sucesso em dominar o pecado? Você está compreendendo que você pode dominar o pecado? Está compreendendo que você pode dizer não para o pecado? Você pode, eu posso. É importante lembrar que podemos possuir poder, mas se falharmos em usá-lo, não tiraremos benefício dele. Você tem um poder inabalável dentro de você. Eu tenho esta graça redentora, poderosa, que me sustenta. E às vezes você, para dizer não para alguém que te chama para fazer algo ilícito, mas não tem nada a ver, já me fizeram várias propostas, inclusive de assinar um documento que trabalhava aqui. Eu disse: não, você não trabalha lá? Como que eu vou assinar isso? Não tem nada a ver, é mentira. E eu não vou começar um ministério baseado em um alicerce mentiroso. Você não trabalha na nossa igreja. E ponto. Não importa se você vai ficar mal com a pessoa, não importa. Um dia ele vai te agradecer, ou um dia ele vai falar: não, esse irmão, essa irmã, verdadeiramente, eles têm o caráter de Deus, porque eles disseram não para mim, para o meu jeitinho brasileiro. Sabe, a pessoa é cheia de jeitinho brasileiro, aí diz que é crente. É como muitos artistas que a gente tem visto por aí: sou crente, sou evangélica. Nossa, e é uma vergonha quando abre a boca para dizer que é evangélico e depois está tirando foto nua por causa do dinheiro. É evangélica, mas não quer viver na fé, aguardando a provisão de Deus. É mais fácil ir para outros caminhos. Deus dá a cada um de nós a capacidade de escolher: sirva o pecado ou uso a graça
o poder de Deus. Então, quando qualquer cristão desobedece a Deus, o pecado ganha vantagem sobre ele, por alguém que permitiria. Você conhece alguém que permitiria isso? Por que alguém permitiria isso? Isso só pode acontecer se o pecado convencer um crente de que algo desejado é mais benéfico do que a obediência a Deus. E geralmente consegue. Então, o pecado convence um crente de que algo desejado é mais benéfico do que a obediência a Deus. E é por esta razão que Paulo escreve 1 Coríntios 15:56. O poder do pecado é a lei. É a força do pecado. A força do pecado é a lei. A lei provê ao pecado seu poder sobre uma pessoa. Aí você deve estar pensando, não estou sobre a lei de Moisés. É verdade, você não está sobre a lei de Moisés. Porém, é importante notar que nem toda vez que a palavra lei é mencionada nas Escrituras, refere-se à lei de Moisés. Tiago fala sobre a lei do reino, que está em Tiago 2,8, que fala de amar o nosso próximo. É uma lei. Existe a lei de Deus em Romanos 8,7, em Hebreus 8,10, que está escrita no coração dos crentes. É uma lei. Existe a lei de Cristo em Gálatas 6,2, que é cumprida ao levarmos os fardos pesados uns dos outros. É uma ordem, é uma lei de Deus. Levai os fardos, cada um do seu próximo, do seu irmão. Se alguém precisar que você ande 1 milha, ande 2. Se alguém precisar de uma capa, dê-lhe a tua. E ande você sem a capa. É uma lei. Não é uma lei mosaica, mas é uma lei de Cristo. E nós estamos incluídos nessas leis. Existe a lei da liberdade, em Tiago 2,12, pela qual seremos julgados. E existe ainda mais dessas leis em toda a Escritura. Paulo não está discutindo nenhuma dessas leis de Moisés no versículo de 1 Coríntios 15:56. Então, qual é a lei que dá ao pecado poder sobre o crente, o qual Paulo se refere? Vamos ilustrar alguns pensamentos ou declarações de pessoas que estão debaixo da lei que Paulo menciona. Quer ver? Estão debaixo dessa lei. Eu não devo assistir esse filme porque contém nudez e palavrão. Você diz, eu não devo, mas você está com vontade de assistir. Ou, eu preciso dizimar. Eu preciso dizimar porque está escrito. E eu estou debaixo dessa lei, mas não dizima por amor, por liberalidade, por gratidão, com alegria. Ou, eu não posso olhar para aquela mulher do outro lado da sala que está vestindo uma roupa indecente, mas está doido para olhar. Está doido para esticar os seus olhinhos aqui de canto, para ver alguma coisa. Mas a lei escrita te faz obedecer. Mas não porque você está liberto, é porque você está debaixo dessa lei. E aí o pecado te assedia, ele encontra força em você por conta disso, porque você ainda não está liberto para andar nos caminhos e preceitos do Senhor com alegria. E que tipo de lei essas declarações identificam?
Uma pessoa que diz coisas desse tipo é alguém restringida pela palavra de Deus, ao invés de ter prazer nela. Está entendendo a diferença? Eu adoro tomar, agora não é mais Danone, é puro malte. Eu adoro tomar um puro malte. Porém, a palavra diz que eu não devo me embriagar. Mas eu estou doido para tomar. Você está liberto, meu irmão. Você está restringido pela palavra. Você não toma, mas você deseja. E você tem que ter prazer em não fazer aquilo. Nós estamos aprendendo verdadeiramente a ser cristãos, nos mínimos detalhes. Porque nós não podemos perder tempo aqui com pregações de que você vai ganhar na loteria, de que uma mala de dinheiro vai cair do helicóptero, do avião, sei lá o quê. Nós não vamos aprender isso aqui, que o dinheiro vai aparecer na tua conta como se do nada, pará. Não que isso não aconteça, eu já vi alguns casos acontecer. Mas, irmãos, pense, Deus disse, do suor do teu corpo, do teu suor, você se sustentará. Então, esses milagres mirabolantes, não quer dizer que Deus não abençoe a tua vida, não multiplique, não te dê bônus. Mas nós não podemos viver disso, focando o milagre financeiro. O milagre financeiro. Pensa que de 2 peixinhos e 5 pães, Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós não precisamos disso, porque Deus sempre multiplicará. Ele sempre multiplicará. Não esqueça de ser um bom administrador. Tanto que ele falou assim, olha, Senhor, já alimentamos todos. Aí ele olhou e falou assim, sobraram esses cestos, 12 cestos, se eu não me engano. Ele falou, recolha tudo, para que nada se perca. Viu? Como é bom saber administrar. Essa pessoa vê a palavra de Deus como algo que aprende ou reprime. O que é? 2 pensamentos no sentido contrário às palavras do salmista no Salmo 40, versículo 8. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. Ele tem prazer, ele tem alegria em cumprir a palavra do Senhor, os decretos do Pai. Ele tem alegria, ele não está reprimido pela palavra. Nós temos que ser transformados de glória em glória até ser dia perfeito, como diz a palavra do Senhor. A pessoa debaixo da lei não deseja apaixonadamente fazer a vontade de Deus. E quem está dentro da palavra, vivendo esta graça, tendo este prazer, contribuindo com liberalidade, ela é apaixonada pela palavra do Senhor. Ela é apaixonada pelos decretos do Senhor. Ela é apaixonada em fazer a vontade do Pai. E se isso não está no teu currículo, irmão, se isso não está na sua mente, eu te sugiro a se submeter à potente mão de Deus para ser transformado. Amém? Amém? João 17:7. Se alguém deseja, olha, era Jesus falando. Jesus falando.
Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Então o que Jesus diz aqui é que a vontade de Deus só é perfeitamente conhecida através do desejar fazer. Eu quero mudar, eu desejo mudar, eu desejo andar como cristão, eu desejo andar como filhos da luz, eu desejo ser uma nova criatura, eu desejo ser a semelhança do Deus Altíssimo. E eu gostaria, aí você, mas eu gostaria o quê, irmão? Eu gostaria, mas a palavra de Deus fala o contrário. Você tem que gostar e fazer a vontade do Pai. Há um exemplo perfeito dessa atitude no Antigo Testamento. Vejamos um profeta fora de sintonia. Quem lê Bíblia conhece o profeta Balaão. Hein? Conhecem o profeta Balaão? Se não conhecem, vão conhecer um pouquinho hoje. Balaão era um profeta, ele conhecia a voz de Deus e os caminhos do Senhor não lhe eram desconhecidos. Ele conhecia tudo. O rei Moabe, que também governava o povo de Midian, era um homem chamado Balaque. Os cidadãos do reino inteiro desse rei estavam aterrorizados porque o povo de Israel estava vindo em sua direção. Os israelitas haviam saqueado o Egito, a nação mais poderosa do mundo, e atravessado o Mar Vermelho. O exército, a agricultura, a economia do Egito haviam sido devastados, além do primogênito de cada família ter sido sobrenaturalmente morto. Agora Israel estava acampado nas planícies de Moabe, e o povo, os líderes e o rei estavam petrificados, pensando que Israel faria a eles o que havia feito com os egípcios. O rei Balaque foi informado sobre um notável, poderoso profeta chamado Balaão, e que, se ele abençoasse alguém, boas coisas aconteceriam. Porém, se Balaão amaldiçoasse uma pessoa, ela estaria amaldiçoada, com certeza. O rei Balaque enviou seus líderes aos profetas Balaão com uma oferta, dizendo, Números 22:6. Vem, portanto, isso é o rei que mandou dizer para o profeta de Deus, Balaão. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Então, Balaão respondeu aos mensageiros, Números 22:8. Ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Atentem uma coisa. Balaque queria que Balaão, o profeta de Deus, amaldiçoasse Israel, o povo de Deus.
E Balaão, diante das ofertas sugeridas que ele iria receber, ele ainda foi falar: fique aqui que eu vou ver qual é a resposta que o Senhor me dará. Notem que Balaão se refere ao Eterno, ao Senhor. Ele não estava consultando a direção de algum Deus estrangeiro, pois ele era profeta do único Deus verdadeiro. E mesmo assim, ele quis ir lá saber a resposta de Deus. Deus respondeu a Balaão naquela noite. O Senhor nem esperou que Balaão o buscasse. Números 22, 9. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? Basicamente, o Senhor estava dizendo a Balaão: quem são esses homens para mim? Eles não têm aliança comigo. Você está realmente me perguntando se deve ir amaldiçoar o meu povo que tem aliança comigo? Por que precisa orar? Não é óbvio? Existem algumas situações nas nossas vidas que nós não precisamos orar. É óbvio, está escrito. Você não precisa ir lá ver, nem perguntar a Deus: Senhor, eu quero me separar do meu marido. Ai, eu não aguento mais esse homem. Misericórdia, Senhor. Ai, Jesus. Senhor, ele não se converte. Eu preciso de um homem que seja da tua linhagem, que confesse o Senhor, que confesse o teu nome como Senhor da vida dele. Ah, mas eu quero me separar dele. Eu não sinto mais nada por ele. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Aquele que Deus uniu, o homem não separe. Precisa orar? Precisa orar, amados. Algumas coisas pelas quais não precisamos orar. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus a partir do que Ele revelou em sua aliança escrita. A Bíblia é uma aliança do Senhor escrita. Você não precisa orar para saber se deve ou não se reunir com outros cristãos. Você precisa orar sobre isso? Deus já disse em Hebreus 10, 25: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então é uma ordem, está escrito. Senhor, eu estou orando aqui, a tua palavra diz que eu sou a igreja. Eu não preciso estar lá. Não preciso estar lá. Mas eu vou orar a Deus. Vou ver o que Deus fala para mim. Eu vou orar. Eu quero ver. Precisa. Não vai ter resposta. Já está lá. Está escrito. Que é para nos reunirmos como igreja santa, noiva, ataviada de branco, para glorificar o seu rei. Amém? Você não precisa orar sobre dar oferta. Aqueles que ministram na sua vida, as escrituras já declaram. Bota lá. 1 Coríntios 9, 14. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. O Senhor já proclamou isso. Alguns não vivem do Evangelho. Outros, existem muitos ministros sérios por aí que vivem do Evangelho. Você não precisa orar sobre dar uma oferta. Não precisa.
Está escrito. Você não tem que perguntar se pode entrar em um relacionamento homossexual ou encorajar alguém a fazer isso. Deus já deixou claro, 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Precisa orar? Ah, mas ele é tão bonzinho. Ele é muito bonzinho, mas ele precisa que você fale a verdade. Ele precisa que você abra a palavra e diga: olha, o que está acontecendo? Com muito amor, com muita paciência, com muita longanimidade. Você precisa falar, porque tais não herdarão o reino de Deus. Nem pode ter um relacionamento com a mulher do teu próximo ou com o homem do teu próximo. Isso é adultério. E a palavra ali está dizendo que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E a lista continua. Temos muitos mandamentos no Novo Testamento que deixam a vontade de Deus perfeitamente clara. Perfeitamente clara. Você não vou perguntar ao Senhor, como Balaão estava fazendo, era profeta de Deus e estava perguntando a Deus se poderia ir lá amaldiçoar o próprio povo de Deus. Mas por quê? Ele estava de olho na oferta oferecida. Deus praticamente continuou dizendo: está bem, Balaão, já que você não entendeu a dica, ou melhor dizendo, não quis entender a dica está aqui para gente. A Bíblia Sagrada, ela está todos os dias lá, pronta para você abrir e estudar e vencer. Eu vou deixar perfeitamente claro para você, número 22, 12. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com ele, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Quando o irmão entra em contenda com outro irmão, sabe por que a Bíblia diz: não entre na justiça dos homens contra o teu irmão? Porque Deus já abençoou ele é de Deus. E ele vai ter que prestar conta com Deus. Sabe quem é o juiz que vai julgar essa causa? Deus. Se você entrar com a justiça do homem, Deus não executará a justiça dele. Aquele irmão é abençoado por Deus, é escolhido por Deus. Vamos ver a resposta de Balaão, número 22, 13. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Olha a tristeza dele. Aí nós vamos aplaudir Balaão, vamos elogiar a sua obediência. Entretanto, há uma pista em sua declaração que nos leva a pensar o contrário. Note que ele diz: o Senhor, o Eterno, não permitiu. Mas ele estava com vontade de amaldiçoar o povo de Israel. Ele estava com vontade de passar pela lei. Ele estava restringido à palavra de Deus. Ele usa as palavras: o Eterno não permitiu. Então, quer dizer, se houvesse alguma permissão, ele iria.
O negócio dele era a oferta. Vamos ver um exemplo. Vou dar um exemplo aqui do meu neto. Os amigos de Joca preparam uma festa e Joca pede permissão para ir. E eu digo não. E os amigos de Joca vão buscá-los e ele diz: eu não posso ir, minha avó não deixou. Em outras palavras, eu quero, que Joca está dizendo é assim: eu quero ir com vocês, mas tenho que ficar em casa. Ele quer ir. Ele está sendo restringido de fazer o que realmente quer. As minhas palavras são lei para ele. E quando você dispõe teu coração aí onde você está, para aprender e aplicar o que está sendo ensinado daqui para aí, porque eu já passei um processo de ensinamento, você está ganhando. Você não está perdendo tempo, não. Está sendo formado em você um caráter de crente que tem prazer na lei do Senhor, prazer em viver e prazer em andar. Então foi exatamente isso que Balaão disse: eu não vou com vocês, porque Deus disse não, o Eterno disse que não, mas ele recebeu uma oferta melhor. Uma oferta melhor, ainda recebeu não. Balaque mandou ofertar algo melhor ainda. Olha o pecado assediando. Olha, você não cedeu aqui nessa oferta para consumar o seu desejo, mas porém ele fica te assediando e te oferecendo coisas maiores ainda. Que isso é melhor do que obedecer a Deus. Então voltaram a Moabe e relataram a resposta de Balaão. O rei não ficou satisfeito com a resposta, então enviou novamente seus líderes com uma oferta ainda maior. Números 22, do 16 a 17. Você está aprendendo Bíblia. Você não saiu de casa para sentar e dormir na cadeira. Você saiu de casa para aprender a ser cristão, para aprender a santa palavra do Senhor. Isso tem que estar entronizado no teu coração, amados. Você tem que estar energizado da graça de Deus. Você tem que estar cheio da graça, desse poder, sabe, que não tolera o pecado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zipó: eu te suplico, não recuses vir ter comigo. Viu? Como o pecado, eu te suplico. É como um homem que deseja a mulher do teu próximo. Você não sabe quanto eu te desejo. E ela fica toda envaidecida e olhando para o marido, né? Aí o camarada dentro de casa já não contribui para muita coisa. Já fala estranho com a mulher dentro de casa e o pensamento dela voando. Por quê? Ela começa a receber assim: eu te suplico, te dou uma oferta maior ainda, pois te concederei grandes honrarias e tudo que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Ele ofereceu uma oferta grandiosa, ainda disse: aquilo que você quiser eu te darei mais ainda. O diabo, ele não pode obrigar um crente a fazer nada. Quer ver? Tiago 1,14. Cada
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse seduzido e arrastado. Palavra-chave é seduzido. Isto é tudo que o diabo pode fazer com um crente, é arrastá-lo pela sedução. Não devemos ser seduzidos a fazer algo que não desejamos. E se o fazemos, é porque desejamos. Entretanto, o diabo é esperto e não é preguiçoso. Ele não é preguiçoso. Ele não apenas enviou demônios para estudar a sua e a minha vida, mas para estudar a vida do seu pai, da sua mãe e de toda a sua linhagem. E ele conhece as fraquezas da sua linhagem familiar em relação a desejos. Tem muitas famílias que têm uma fraqueza por ganhar dinheiro fácil, outras por prostituição, traição, separação, uma derrota. Então essa é a linhagem da família e ele estuda muito bem para aplicar na nossa vida. Ele havia estudado Balaão e conhecia a fraqueza dele, o desejo prejudicial por riquezas. E vamos ver a resposta de Balaão à oferta mais significativa que ele recebeu. Números 22, 18. Aguenta um pouco, irmão, porque você só vem para a igreja no dia de domingo. Números 22, 18 diz: Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse o seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia. Frisa aí. Eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Seja lá o que for, se Deus disser não, é não. Mas acontece que você pode salvar uma vida, sei o quê. O que inclui isso? Está na palavra de Deus? Se não tiver, não se mova. Porém, nós vamos... Balaão teve uma postura de não desobedecer a palavra de Deus, mesmo quando a oferta foi maior. Porém, vamos novamente, palavra-chave que indica o confinamento do profeta. Ele disse, eu não poderia, ao invés de dizer, eu não irei. Porque aquele povo já era abençoado, ele sabia disso. Nada mudou, ele ainda estava sendo restringido pela palavra de Deus, que era lei para ele. Vamos ver a seguinte declaração dele, Números 22, 19. Agora, pois, descansai aqui esta noite. Isso era o profeta falando para os príncipes lá de Balaque. Vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Nossa, ele ainda estava insistente. É assim que o pecado faz. Mas, tem tanto mais. O que é isso? Será que uma oferta mais lucrativa fará Deus mudar de ideia? Que pensamento ridículo! E olha que esses pensamentos ridículos vêm todos à nossa mente quando nós somos restringidos e não somos levados ao prazer da lei de Deus.
Será que Deus deixou sua vontade clara com os primeiros líderes que foram lá levar a boa notícia de uma oferta para Balaque? Aí que Deus disse para ele: você não deve ir com eles, e Balaque continua insistindo. Mesmo assim, Balaão ainda escolheu orar aquela noite. No entanto, veja a resposta de Deus no Números 22:20. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo do que eu te orientei. Espera aí, agora Deus diz: vá com eles. Será que lemos certo? O que está acontecendo? Surpreendentemente, o jogo mudou. Balaão agora tem uma palavra de Deus para ir com aqueles líderes de Moabe. Então ele faz exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele sela seu jumento e vai com os príncipes de Moabe. Ele é obediente à direção divina. Vamos ver o que acontece em Números 22:22. Sua partida provocou a ira de Yahvé, a ira do Senhor, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem, e ele montava a sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Então Deus manda ir e ao mesmo tempo fica irado. Balaão está fazendo exatamente o que Deus lhe havia instruído na noite anterior, mas agora o Senhor está irado. E como explicar? Há uma resposta lógica nas Escrituras, e é bastante reveladora. Tem a ver com a verdade de que o pecado tira sua força da lei. Então, se somos restringidos pela palavra de Deus, o pecado tira a força daí, porque você quer, você deseja. E você, o pecado que está te assediando, batendo na tua porta, vai se alimentando do teu desejo de querer fazer, mas eu não posso fazer porque eu estou restringido à palavra de Deus. Como muitos acham resposta por aí dentro da palavra de Deus, não sei como, que não precisa mais celebrar a ceia nas igrejas. Então eles pegaram essa mentira aí, colocaram, mesclou lá e pim. Muitos crentes precisam ouvir essa mensagem de esperança. Você pode ser completamente livre do poder do pecado. E você quer isso? Você deseja isso? É possível que os cristãos se ergam acima do pecado. Isso é possível. Isto é possível. Jesus não morreu somente para nos dar um ingresso para o céu. Quando ele morreu, libertou-nos do poder do pecado e da morte. Ele nos libertou do pecado que nos assedia e da morte. Então quer dizer que você pode vencê-lo? Pode. Pode. O pecado não tem poder sobre nós. Ele não tem poder sobre nós. Mas ao contrário, nós temos poder sobre ele. É a Bíblia que diz que você tem poder sobre o pecado. Então você peca porque quer. Simples assim. Isso somente é possível através da graça de Deus. Seu poder divino de alcançar algo que é impossível pela força humana. Então existe um reino inabalável dentro de você, dentro de mim, e que gera uma força, que é esta graça, que é o poder de Deus,
ela faz o impossível por nós. Quando nós ativamos, lembra que existiam uns desenhozinhos que botavam assim, ativar, botava assim os anéis? Me transforma em água, fogo. Então, nesse momento nós ativamos a graça de Deus. Ativar o poder de Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Então eu me transformo em uma nova criatura e coloco o pecado debaixo dos meus pés. Amém? Então, nós temos livre acesso à graça e ao poder dele, mas perdemos os benefícios se não os exercitamos. Uma das formas mais comuns como os crentes falham em usar esse poder é não percebendo o que possuem. Fortaleça-se contra o pecado hoje. Ao ponderar a respeito dos versículos que revelam que você realmente tem poder sobre ele. Você tem poder sobre o pecado. A igreja de Jesus tem poder sobre o pecado. Ela pode dizer não às libertinagens, ao pecado, à mesa do escarnecedor. Ela pode dizer não. A graça de Deus te capacita a não trair, a não envergonhar tua família, a não envergonhar o teu Deus. A graça de Deus te capacita a ser uma nova criatura e você usar esse poder para vencer, vencer, vencer e vencer. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Medite sobre essa verdade até que ela se torne realidade. Conecte-se com Deus a respeito disso. Arrependa-se de qualquer forma pela qual você tem dado ao pecado poder sobre a sua vida. É isso, você tem que se arrepender. E agradeça a Ele por libertá-lo disso hoje. Hoje, perdoe a si mesmo pelos erros do passado e peça que Deus lhe mostre como Ele vê o seu futuro. É um futuro de glória. É um futuro de alegria. Amém? Amém? Então, graças a Deus, assim disse o Senhor, a igreja, a noiva gloriosa dele, a noiva vigilante. Então, fique de pé, por favor. Levante as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.